Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da CSN, CSNA3, pregão desta terça-feira, dia 26 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te peço para que você se inscreva aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube, gratuitamente. Caso ainda não tenha feito isso, é só você passar o cursor do seu mouse em cima aqui da imagem, inscreva-se no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. E também, para que você receba as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, carteira semanal, carteira mensal e informações relevantes, tudo isso no seu celular, no seu desktop, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise especial, o foco dela é eu fazer uma avaliação em cima da, logicamente, minha especialidade, que é análise técnica, fazer uma avaliação usando a ferramenta análise técnica e, por falar nisso, recomendo assistir até uma live que eu fiz aqui recentemente sobre a questão de usar a análise técnica trabalhando a favor das probabilidades, é o título aí desta live que fala justamente qual é a ideia de se usar a análise técnica. Então, nesta análise, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, ou seja, traçar o cenário de maneira geral de um determinado ativo, se está interessante para compra de prazo maior, de prazo menor, ou mesmo de ficar de fora, se está melhor para venda, enfim. Nesse momento nós temos aqui um ponto, que o primeiro gráfico que eu vou avaliar é o gráfico anual, aí na sequência eu falo sobre o gráfico quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Começando aqui pelo gráfico anual, nós temos no ano a CSNA3 gerando uma alta já superior a 55%, então isso é um ponto positivo para o papel. Graficamente está dentro de um movimento de alta no gráfico anual, o que reforça um cenário mais positivo para se buscar, por exemplo, fundo ascendente no gráfico mensal para uma compra de prazo maior. Seria uma das sinalizações de entrada que eu vou comentar aqui nesta análise. Considerando todo o movimento de subida, daqui para cá, a gente teve um movimento longo de subida, mesmo com algumas pequenas falhas aqui. A gente teve aqui um movimento longo de subida de 13 anos e aqui um movimento de correção de 7 anos. Agora está num movimento de expansão, considerando esse movimento de expansão e podendo ter um outro movimento de expansão, aqui a gente já está basicamente no quarto ano desse movimento de expansão. Seria importante para o ativo fechar esse ano para cima aí dessa região aqui, de R$ 12,28 pelo menos, né? Se fechar mais próximo, quanto mais próximo aqui esse candle ficar cada vez mais cheio, quando falo mais próximo da máxima, melhor ainda. A resistência principal do gráfico anual na faixa dos R$ 17,00, número redondo, essa região aqui um patamar de resistência que ela testou e gerou a correção que eu vou apresentar no gráfico de menor periodicidade, deixando aqui por enquanto essa sombra superior. Máxima histórica do ativo, considerando os ajustes que são realizados em cima por conta dos proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, por exemplo, a gente tem aqui a máxima em R$ 24,28. Então, a expectativa é de continuidade do movimento de subida desse ativo, não tem nenhum sinal contrário ainda em relação a esse atual movimento de subida. Quadrimestral, nós temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Essa região aqui de topos anteriores é uma região de suporte, antiga resistência, local onde o preço nesse momento está proporcionando o quê? Um retorno em cima de uma região de antiga resistência, funcionando agora como suporte e podendo gerar uma nova sinalização para cima até em prazos abaixo, em prazos inferiores, como por exemplo o gráfico mensal. Eu já destaquei em outras análises especiais sobre CSNA3 essa formação aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido, que traz uma perspectiva de ter essa replicação aqui da altura dessa cabeça aqui para cima, ou seja, uma projeção de alta. Então já tem um aspecto positivo e ainda considerando a questão da projeção até alternada, fazer uma projeção mais sem ser a clássica, uma projeção alternada desse pivô de alta aqui, ó, desse pivô de alta, considerando o tamanho desse movimento e projetando esse tamanho a partir desse ponto aqui de R$ 5,19, a projeção seria lá na faixa dos R$ 26,66, ou seja, para fazer máxima histórica nesse ativo, para romper a máxima histórica nesse ativo, falando em termos de longo prazo. Então é um ativo que eu vejo com bons olhos, eu já venho citando isso nas análises especiais anteriores desse ativo, e agora ele vai ficando mais encaixado para ter esse movimento de subida pelo gráfico mensal.
que, olhando aqui para trás, observe essa região de 2 topos anteriores e o ativo, primeiramente, a gente pode perceber que está em tendência de alta. E agora, esse movimento aqui em vermelho é um movimento de baixa, uma correção deste movimento aqui de subida, Então, dentro do que está sendo feito, basicamente, o tempo que levou aqui para subir está sendo o tempo que está levando para corrigir. Então, esse movimento está mais fraco do que foi o movimento de subida. E, além disso, está gerando agora nesse mês uma alta já de 8,47%, acima de 8%, uma alta após testar uma região anterior de antiga resistência e agora funcionando como patamar de suporte. Fechando esse mês para cima da média móvel de 13 períodos. Primeiro ponto positivo, a média móvel nesse momento está na faixa dos 12,67. Fechando esse mês, a gente está perto de fechar o mês, faltando basicamente aí mais uns 3 pregões, fora hoje mais uns 3 pregões para fechar o mês. E no mês seguinte, no mês de dezembro, superando a máxima do mês de novembro, gera um sinal de fundo ascendente favorável para buscar a operação de compra de prazo maior, tentando ficar vários meses posicionados em cima de CSNA3, atuando a favor de uma tendência de longo prazo. Então, o ativo chama a atenção, inclusive seus pares, como por exemplo Gerdau, Usiminas, também vão dando sinais de recuperação, ou seja, o setor de siderurgia vai gerando um sinal importante aí nesse mês de recuperação, um sinal mais relevante de alta em diversas periodicidades. E indo para o gráfico semanal da CSNA3, a tendência nesse momento para a CSNA3, a tendência nesse momento é de baixa. Então, a tendência aqui nesse momento é de baixa. Eu poderia até traçar isso aqui, ó, topos e fundos descendentes. Ok, só que ela vai gerando uma alta na semana já de 5,79%. Quando fala alta na semana, só tem 2 pregões ainda na semana. A gente está aqui na terça-feira, segunda terça-feira já está com alta de 5,79%. É importante ressaltar que tem um ponto aqui, 2 pontos basicamente, de resistência que são relevantes para a gente avaliar a força realmente por parte dos compradores, que é isso aqui, ó. Era uma região de 2 fundos, aqui está, patinou em cima desse patamar em termos de suporte e terminou respeitando isso aqui já como um patamar de resistência, inclusive o fechamento aqui como resistência, deixando essas sombras superiores e vindo para baixo. Então toda essa faixa de preço começando aqui e vindo até esse ponto é um patamar, uma faixa de resistência para o ativo. Para que serve esse ponto? Primeiro, chance de gerar força vendedora, entrada de pressão vendedora aqui nessa região. Se o mercado traz o preço desse ativo para cima dessa região, é uma demonstração de força por parte dos compradores e aumentando, vai colaborando, vai reforçando a chance de se formar um fundo no gráfico mensal e ter um novo movimento de expansão. Então essa faixa de preço aqui, ó, de R$ 12,91 até um patamar ali de R$ 13,34 na sequência, é uma faixa importante para avaliar a real força por parte dos compradores que está sendo exibida nessas 2 últimas semanas em cima de CSNA3 e, consequentemente, deixando o mês de forma bem positiva para o ativo. Eu tenho até esse ativo na carteira, perspectiva na carteira mensal, justamente nessa expectativa de poder ter todo um cenário aqui para cima no papel. No gráfico semanal, então, para mudar a tendência de baixa, teria que acontecer o quê? Para anular a tendência de baixa, superação dessa máxima aqui, que é de R$ 13,86. O fato é que se o papel passar a trabalhar acima dessa faixa de preço que eu já citei como resistência, já é um indício que vai aumentando a probabilidade de reverter essa tendência de baixa, primeiramente na tendência indefinida e depois de retomar a tendência de alta do preço. Tem até um gapzinho aqui em aberto, os próximos níveis de resistência a gente teria ali na faixa dos 14,29, depois 14,84 e o gap de baixa aqui na casa dos R$ 15,53. O que seria realmente mais negativo para essa ação é se depois dessa tentativa de subida respeitar essa faixa de preço e voltar aqui forte para baixo. Inclusive, se entrar comprando agora o papel pensando num longo prazo e ela, em vez de gerar esse movimento de subida, perde essa mínima, isso aqui seria um ponto de avaliar realmente se vai continuar com essa ação na carteira ou se não é melhor trocar essa ação por outro ativo. No gráfico diário, dá para se observar já um sinal de força por parte dos compradores, além da questão da alta, além da questão da provável formação de fundo no gráfico mensal a partir do mês de dezembro, que no gráfico diário os compradores resolveram apresentar aqui força
anulando a tendência de baixa de curto prazo, ou seja, a tendência agora está indefinida, o ativo está no pregão de hoje subindo mais do que 3,5%, superando a máxima do topo anterior, mas que não me levaria a fazer compra de curto prazo ainda. Poderia até buscar assim, vou fazer uma compra aqui já pensando num prazo maior, vou tentar antecipar e jogar um stop aqui embaixo, um stop um pouco mais longo, mas tentando pegar uma bela relação risco-ganho aqui para cima. Essa é uma alternativa, é uma das formas de se trabalhar. Mas se o foco for fazer operações de curto prazo, no meu caso, como já tem aqui um movimento de subida de basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está no sétimo candle, eu aguardaria o quê? Um movimento contrário. Um retorno do preço para avaliar a compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta neste papel. Resistência imediata, válida para o fechamento do pregão de hoje, 12,73. Na sequência vai ter resistência ali por volta dos 13,05. Lembrando daquela resistência em torno de 12,90, que está muito próximo basicamente, que é do gráfico lá, do gráfico semanal. E aqui mais acima o gap de baixa de 13,33 a R$ 13,43. São as resistências mais próximas para CSNA3. Enfim, papel em um momento importante, em um ponto importante no gráfico, que pode trazer uma bela relação risco-ganho para as operações na ponta compradora, pensando em um prazo maior. Para curto prazo, para swing trade, ainda teria que acontecer algum sinal um pouco maior de subida, aumentar a probabilidade de subida através de uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, e sim favorecendo a compra com a melhor relação risco-ganho para a operação de swing trade, para a operação de curto prazo. Mas para a operação de prazo maior, que seria comprar fundo ascendente, o que eu estou falando aqui de comprar fundo ascendente no gráfico diário é algo semelhante a fazer a compra de fundo ascendente já acontecendo aqui no gráfico mensal. Ou seja, o ativo dispara, retoma a tendência aqui de alta no gráfico mensal, retorna aqui no preço e aí gera a possibilidade de buscar a compra de prazo maior, tentando pegar um próximo movimento de alta de vários meses aqui para cima. Isso seria uma expectativa. Logicamente, como eu já falei na live sobre análise técnica, trabalhando em cima de probabilidade, é importante a gente ter uma gestão de risco e avaliar. O mercado está confirmando realmente a expectativa maior de subida, a leitura que foi feita aqui em termos de probabilidade está sendo confirmada. Se não estiver sendo confirmada, se começar a gerar sinalizações negativas, reavaliar para ver se vale a pena manter esse ativo na carteira de prazo maior ou trocar por outro ativo que esteja mais bem configurado. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.